som. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Tony, pode ficar com a gente aí? Vamos orar o Salmo 112. Você pode abrir a sua Bíblia. Aleluias. Glória a Deus. Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. 112. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riquezas e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e produz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Compartilha com generosidade com os pobres e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isto e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Pai, nós queremos te dar graça, te louvar, agradecer por tudo o que o Senhor é. Obrigada por estarmos aqui reunidos como igreja. Nós somos os teus filhos, somos os seus servos. Nós nos submetemos ao seu senhorio e dizemos novamente: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos enviou. Nós estamos na nossa última estação. Sabemos que Jesus está às portas, Ele vem buscar a sua igreja. E nós, como filhos obedientes e submissos à sua palavra, nós nos conservaremos em santidade. Porque a tua palavra diz que o Senhor vem buscar a sua igreja santificada, no espírito, na alma e no corpo. Assim nós declaramos em o nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar. Vamos dar continuidade aí ao nosso ensino na quinta-feira sobre honra. Eu queria que os irmãos abrissem aí em 2 Timóteo 2:20. Vamos ler um pouquinho a palavra e vamos trazer algum ensino em relação a esse assunto que tem salvado vidas. Amém? Quando nós estudamos sobre honra, nós percebemos um zelo da parte do Senhor para com a sua igreja. Amém, queridos? Aqui em 2 Timóteo 2, a partir do verso 20, eu estou me sentindo tão baixinha. Ou é o púlpito que aumentou? Está estranho. Faltou o salto aqui, amém? Depois de meio século, você começa a reduzir os saltos, né? Aí você fica no básico. Amém. 2 Timóteo, a partir do verso 20. Vamos lá, vamos ler a partir do verso 15 e eu quero enfatizar o verso 20. A partir do verso 15, diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Você serve ao Senhor? Então está falando comigo e com você, amém? Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Eu estou na versão NVT, tá bom, irmãos? Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer
o exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmaram que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, como está escrito. O Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Forte, né, irmãos? Mas esse texto está falando para a igreja, amém? Quem é a igreja aqui? Diga, nós somos a igreja. Amém. Verso 20 diz assim: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Eu vou repetir o verso 21. Se você se mantiver puro, será um utensílios para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Aleluia. O contexto de 2 Timóteo, queridos, como nós mesmos lemos, fala sobre uma situação que estava acontecendo com aquele povo. Aqui ele fala sobre falsos mestres, quando ele traz a ideia da, vamos dizer assim, da prostituição de Himeneu e de Fileto. Ele fala sobre aqueles que foram ensinados a verdade, onde eles estão se desviando da verdade. Ele fala sobre discussões inúteis no meio da igreja. E Paulo, mais do que tudo, está ensinando a Timóteo a não somente ficar atento a respeito dessas coisinhas, mas ele está chamando a atenção de Timóteo para permanecer firme e útil para a obra do Senhor. Eu gosto de falar isso quando eu estou ministrando ou ensinando, principalmente no centro de treinamento Rema. Existem 2 dias importantes para o homem: o dia que ele nasce de novo e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Nós nascemos com um propósito. E esse propósito, ele já é manifesto dentro de nós porque nós temos o Espírito habitando em nós. Amém? Então, logo, diante de toda a glória de Deus, porque a palavra dele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Amém? Nós nos tornamos pessoas espirituais, mas nos tornamos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis no que diz respeito à ordenança divina, de nos comportar como servos, filhos e santificados em Cristo Jesus. Amém? Quando ele fala sobre a casa, ele está falando sobre a igreja, a comunidade da fé que somos nós. O povo de Deus, o povo escolhido. Amém, queridos? E esse texto, ele fala sobre vasos de honra. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos vasos de honra. Não por mérito nosso, mas por mérito de Jesus, que foi na cruz e conquistou toda a honra que nós precisamos ter nesse tempo que se chama hoje. Amém, queridos? Mas é tão interessante nisso, porque quando o Senhor fala de honra, Ele não fala de prestígio para com o mundo. Ele fala sobre caráter. E esse caráter, ele precisa ser desenvolvido no caminhar com o Senhor. Amém? E esses são os vasos de honra. Não são pessoas mais amadas por Deus, mas são todas as pessoas que amaram a Deus. São pessoas disponíveis, maduras, são pessoas que se consagram para o propósito do reino, porque, afinal de contas, elas descobriram
que Jesus não veio somente para morar no céu. E me desculpe pelo somente. Se fosse assim, a terra estaria vazia. Mas nós temos um propósito aqui nesta terra, de salvar vidas. Ou melhor, de cuidar daquilo que Deus mais ama, que são vidas. Esse é o propósito de nós estarmos como igreja, reunidos numa quinta-feira, reunidos numa terça para orar, reunidos num culto de celebração no domingo. Sabe que você pode amar vidas dentro da igreja, mas você pode amar vidas no seu trabalho? Porque na medida que você caminha com o Senhor, você é como Ele. As pessoas vão enxergar Jesus através de você. Por quê? Porque você tem um caráter que agrada a Deus. Amém? Então, nós que somos vasos de honra, o foco, queridos, desse texto não é dizer quem tem mais valor ou menos valor diante de Deus, mas quem está se preparando para ser usado por Ele. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiz algumas indagações para mim mesma. Sabe que todas as vezes que você se dispõe a aprender a palavra, a ler, a ruminar, Deus fala com você. Deus só pode dirigir a vida de alguém se der liberdade para que Ele dirija. E esse é o tempo de nós abrirmos mão de nós mesmos, dos nossos achismos, da nossa vontade, e permitir que o Senhor nos ensine através da sua palavra. A honra não está ligada à visibilidade. Quem é você diante de uma multidão? Quem é você diante de 10 pessoas? Quem é você diante de você mesmo e diante de Deus? Uma vez salvo, nós precisamos começar a crescer espiritualmente. Amadurecer para as coisas e desafios da vida. Porque o Senhor diz aqui que Ele precisa, Ele tem a necessidade, Ele deseja mais do que tudo, que todos aqueles que foram salvos cheguem ao pleno conhecimento desta palavra. Chegar ao pleno conhecimento da palavra não é saber mais Bíblia do que fulano C, B ou A. É estar cada vez mais com o coração disponível e rendido a Ele. Rendido à sua palavra. No reino dos céus, queridos, honra não está ligada à visibilidade, mas está ligado à disponibilidade. É necessário que nós estejamos disponíveis para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nesses dias. E deixa eu só te lembrar algo. Nós estamos nos últimos minutos do segundo tempo. Ainda dá tempo de nós recalcularmos a rota, examinando a nós mesmos e falando com o Pai. Pai, aonde eu errei, aonde eu posso ajustar. Porque afinal de contas, quando tudo isso acabar, nós vamos estar diante do nosso Mestre. E todos nós teremos que apresentar as nossas obras para Ele. E lembrando a todos nós, inclusive a mim mesma, Ele não vai nos cobrar o que estamos fazendo aqui, mas o que deixamos de fazer. Porque todos nós temos um chamado. A palavra diz que em Salmo 139, todos os nossos dias foram prefixados no livro da vida. Ei, Ele já determinou o que você foi chamado para fazer. Talvez seja isso, talvez não. Acredito que Paulo estava dizendo ao seu jovem Timóteo. Está vendo aí esse povo? Esse povo foi ensinado, mas eles estão com falas negativas. Eles estão no meio da roda dos escarnecedores, eles estão fofocando, eles estão brigando, eles estão se maldizendo. Isso não é bom, porque simplesmente eles estão perdendo tempo. Para Deus não existe um filho melhor do que o outro. Para Ele todos são iguais. Mas Ele deseja que todos venham a obedecer a Ele, a se inclinar diante dEle.
Sabe, quando nós falamos sobre esse fim honroso, no verso 21, ele diz: se você se mantiver puro, será um utensílios para fim honroso. Ele usou aqui a parábola de utensílios como algum objeto, mas ele está falando de nós, filhos de Deus, como vasos na mão do oleiro. Amém? E quando ele diz sobre um uso honroso, ele está dizendo: ei, uma vez que você foi salvo, uma vez que você se inclinou diante de mim, uma vez que você aprendeu dos meus princípios e começa a colocar ele em prática, então eu vou te conduzir a níveis ainda maiores. Esse nível que o Senhor quer nos conduzir a partir do momento em que nós decidimos de fato sermos esses vasos de honra. Ele diz que nós vamos então ter a oportunidade de conduzir pessoas à verdade. Ou seja, aquilo que sair da sua boca vai sair com tanta autoridade que as pessoas lá fora que estão se perdendo, elas vão olhar, elas vão ouvir você e elas vão dar importância para aquilo que você está falando. Porque existe uma unção, queridos, quando nós estamos obedientes e diligentes na palavra. A palavra do Senhor diz que existe uma unção dentro e sobre nós, uma unção dos santos que repousa dentro de nós e sobre nós. Essa unção, ela veio para despedaçar todo e qualquer jugo. Não existe nada de Satanás que possa ficar de pé diante de você que carrega a luz. Nada. Então, nós seremos capazes de conduzir as pessoas à verdade. Foi para isso que nós fomos chamados. Vasos de honra. Maduros na fé. Maduros na certeza que existe um Deus que é bom eternamente. Que a sua bondade, a sua paz e a sua misericórdia durará eternamente. Nada pode mudar isso. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma doença, nenhuma falta, nenhum pecado tão grande pode mudar a palavra, porque a palavra nos traz a segurança de que Deus é bom e nada pode mudar isso. Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo em servir em amor. Demonstrar o caráter de Cristo. Ser instrumento de reconciliação, queridos. Foi para isso que nós fomos chamados. Porque ao final de todas as coisas, o que importa é nós sermos cooperadores do plano de Deus. Ei, Deus tem plano para esta terra. Deus tem plano para o mundo. Ele poderia enviar teus anjos para fazer o nosso trabalho. Mas Ele resolveu salvar você, para que você estivesse no lugar certo, com as pessoas certas, falando a coisa certa. Esse texto não está falando sobre fama. Esse texto não está falando sobre cargos. Esse texto não está falando sobre reconhecimento de homens. Esse texto está falando sobre um caráter inabalável em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para dar frutos. Não frutos que não permanecem, mas frutos que permanecem até a eternidade. Todos nós temos um legado para cumprir aqui nesta terra. E nós seremos promovidos caso Jesus não volte, se de fato nós já tivermos cumprido todo esse legado. É por isso que nós precisamos, na verdade, nós podemos descansar em Deus. Porque a sua palavra é infalível. E aqui no verso 22,
Paulo está trazendo uma exortação, ou melhor, ele está dizendo ao jovem Timóteo: se alguém quer permanecer na posição que Cristo Jesus o colocou como vaso de honra, você precisa ouvir isso. Ele diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Ei, ele está dizendo aqui, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Na companhia daqueles que invocam ao Senhor com um coração purificado. Chegou o tempo de nós decidirmos qual é a roda que nós vamos nos sentar. Qual é a roda que nós queremos permanecer? Porque eu posso até visitar algumas rodas, mas permanecer naquelas que não estão alinhadas com a palavra, jamais. Eu não sei quem aqui já viajou de avião, eu espero que todos. Se alguém não, eu profetizo sobre a sua vida que você vai viajar de avião. Se assim for o desejo do seu coração, amém? Mas quando você entra numa aeronave, a primeira coisa que você faz é, se acontecer alguma turbulência, colocar uma máscara em você. Para salvar outras pessoas, você precisa primeiro salvar a sua vida. E salvar a sua vida é fazer aquilo que a palavra está te ensinando. É por isso que eu disse, nós nos tornamos indesculpáveis diante de tamanha sabedoria. A sabedoria do Senhor, ela veio para habitar dentro de nós, para nos trazer conhecimento, não somente para nós sermos salvos e ir para o céu. Não, ela veio para que você cresça, eu cresça e nós venhamos a ser de fato vasos honrosos diante do Senhor. Porque existe um plano a ser executado aqui nesta terra e ele não conta com os anjos, ele conta comigo e com você que somos igreja. Diga para o seu vizinho, ainda dá tempo. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando o apóstolo Paulo está exortando Timóteo aqui no verso 22, ele não está falando sobre atividades ministeriais. Isso me chamou a atenção. É claro que nós sabemos que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, seja 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele começa a dar alguns ensinamentos ao jovem Timóteo. Ele fala sobre as suas experiências diante das suas ovelhas. Mas aqui em especial, Paulo está falando sobre caráter. Características de um caráter. Aprovado por homens? Não, aprovado por Deus. Esse é o tempo. Eu até acredito, irmãos, que de fato Deus está separando os bodes das ovelhas nesses dias. Só permanecerá de pé aquele que de fato tiver a consciência de que é filho e servo do Altíssimo. Porque muitas vezes o filho pode até fazer estripulia, mas o pai é um pai que corrige. E quando corrige uma vez, ele não comete a mesma falha. Amém, queridos? Aleluia. Um exemplo de honra, queridos. Quer exemplo melhor do que o nosso amigo e fiel companheiro Davi? Aleluia. Um garoto tão forte, tão ousado. Um exemplo de homem de honra, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo cita ele lá em Atos 13. Eu queria que você abrisse lá. Atos 13. O apóstolo Paulo nos ensina muitas coisas, amém, queridos? Eu separei alguns homens aqui que nós poderíamos citar, mas pelo tempo nós vamos ficar com Davi.
E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 13, no verso 22, você pegar desde do verso 13 até o 22, Paulo vem falando sobre a trajetória de Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério. E ele, na verdade, ele finaliza dizendo que Jesus Cristo veio para cumprir a lei. E aqui no verso 22, podemos ler a partir do verso 21. Diz assim: então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E Saul reinou por 40 anos. Queridos, Deus tinha um chamado para Saul, assim como tem um chamado para mim e para você. Aqui está escrito pelo apóstolo Paulo que Saul foi chamado por Deus e ele reinou durante 40 anos. No verso 22 ele diz: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse. Diga, Deus disse. Não foi homem quem disse, foi Deus quem disse. E Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Achei um homem segundo o meu coração. Aleluia! Isso não te anima, queridos? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio habitar dentro de nós. Davi estava vivendo na antiga aliança. Hoje nós estamos em uma superior aliança. Então, se Davi foi considerado o homem cujo coração agradou a Deus, quanto mais a nós. Nós temos toda a oportunidade, todos os dias, de nos espelharmos em Jesus, avaliarmos a nós mesmos e falar: Jesus, eis-me aqui, corrija-me, ensina-me. Esse é o tempo de rompimento. Esse é um tempo de grandes acelerações, queridos, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Sabe, amados, o destaque aqui não está na perfeição de Davi. Davi não era um homem perfeito. Davi falhou, Davi pecou. Ei, Davi precisou se arrepender. Davi precisou se arrepender. A palavra diz que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós temos hoje a mente de Cristo. Nós temos uma consciência que nos traz um sinalzinho vermelho, um verde e um amarelo. Se assim você consegue me entender. Ele diz o momento que você está errando, aonde você precisa de fato rapidamente se arrepender. Ah, mas por que tão rápido assim? Porque senão você pode permitir que esse passarinho faça ninho na sua cabeça e desça para o seu coração. E aí é o momento de você não conseguir mais se arrepender, mas sim ter remorso das suas atitudes feias que desagradam o coração de Deus. Deus quer usar todos os seus filhos. Sabe, amados, a honra de Davi não estava no trono que ele ocupava, mas em um coração rendido ao Senhor, um coração de servo. Além disso, amados,
nós podemos concluir que Davi foi honrado por Deus. A maior honra foi ele participar da geração de Jesus. Não existe honra maior. Saul teve uma oportunidade, ele recebeu uma posição de honra. Mas ele escolheu, diga escolheu. Ei, ao contrário de Satanás, ao contrário de Deus, Satanás, ele usa as suas armas para forçar você a desobedecer a Deus. Saul desobedeceu e por isso ele foi arrancado daquele trono. Mas Davi era um garoto, um jovem, um homem que pecou, que teve falhas, mas se arrependeu. Ele escolheu algo que hoje está matando muitas pessoas dentro da igreja. Algumas pessoas hoje escolhem permanecer na insubmissão. Mas Davi tomou uma decisão e eu disse: eu errei, mas eu escolho me submeter a ti. E olha que nós estamos falando da antiga aliança. Nós não estamos falando, nós somos privilegiados. Nós temos hoje uma posição conquistada por Cristo Jesus através de um sacrifício que foi perfeito. Basta nós olharmos para a cruz. Pai, se for possível, eu não gostaria de passar por todas aquelas dores, mas que seja feito a sua vontade. Ele conhecia qual era a vontade de Deus. No entanto, ele se submeteu. Mas ele sabia, Jesus sabia a dor que ele enfrentaria naquela cruz. Ele, como homem, poderia conversar com seu pai, assim como nós conversamos com ele através do sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz. Ei, deixa eu lhe dizer, o véu foi rasgado. Você não precisa mais de intermediário. Quando você está louvando, quando você está levantando as suas mãos, você está dizendo: eu me rendo a ti, eu me rendo à sua palavra, eu me rendo à sua exortação. Deus não nos exorta através da palavra para que a gente fique machucado, não, queridos. Ele nos exorta através da sua palavra para que a gente cresça, para que músculos espirituais sejam enrijecidos no seu homem espiritual. Amém? Sabe, queridos, como eu disse, Davi não era perfeito, mas ele possuía um coração ensinável e arrependido. Mas qual era o segredo de fato de Davi? Vai lá para a 1 Crônica 29, 11 e 12. Eu vou te mostrar o segredo de Davi. Como foi que Davi chegou a ser considerado um homem cujo coração pertence ao Senhor? E nós estamos falando nessa noite sobre honra. Aqui em 1 Crônica 29, podemos ler o verso 10, 11 e 12. Diz assim: então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Diga: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a comunidade. Sabe, queridos, é a sua vida, é a forma que você conduz a sua vida que vai trazer louvor e adoração a Deus. Ó Senhor Deus do nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre, ó Senhor.
A ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, é este o teu reino. Tu estás acima de tudo. Verso 12 diz: riqueza e honra. Riquezas e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Queridos, Davi entendeu o que muitos nessa dispensação ainda não entenderam. A honra recebida não podia substituir em hipótese nenhuma a dependência de Deus. A honra recebida, a honra dada a Davi. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa oração de louvor e adoração de Davi era um momento em que ele já estava no seu trono. Em outras palavras, ele estava louvando ao Senhor e ele está nos ensinando que esta honra que foi recebida não por homens, foi recebida por Deus, jamais poderia substituir a dependência ao Deus vivo e poderoso que criou céus e terra e que reina soberanamente sobre esta terra. Talvez seja esta arma que Satanás tem usado nesses dias. Ei, eu quero te encorajar a permanecer na humildade. Permanecer entendendo que nós precisamos estar nesta posição de dependência a Deus. Independente do que você tenha em mãos, independente se suas contas estão pagas antecipadamente, dinheiro sobrando, independente se você ocupa um cargo ministerial dentro de uma igreja, se você está à frente de uma grande empresa, não sei aonde o Senhor vai colocar você, porque eu sei que Ele pode te colocar num lugar aonde você nunca imaginou estar. Porque se nós compreendermos que somos vasos de honra, querido, é certo que Ele vai usar a minha vida, a sua vida, para que os planos de Deus sejam estabelecidos aqui nesta terra. Então, o segredo de Davi é permanecer humilde. Humilde é ter um coração ensinável. É alguém que valoriza a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E para finalizar, queridos, eu quero dizer aos irmãos que a honra, ela não é encontrada em quem nunca falha, mas em quem continua se submetendo à vontade de Deus, mesmo depois das falhas. Um coração arrependido, queridos, jamais vai passar por aquilo que a nossa antiga geração passou, os nossos antepassados. E me saltou hoje, quando eu estava vindo para a igreja, aquele verso que está escrito lá em Naum 3:5. Eu vou ler rapidinho para a gente finalizar. E Naum 3:5 diz assim: por isso eu mesmo levantarei sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos a sua vergonha. E eu fiquei pensando sobre isso. É certo que está chegando o dia em que aquilo que estava escondido será revelado. Está chegando o dia. Aquilo que estava escondido será revelado. Porque a palavra diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra.
nós não nos escondemos de Deus. A santidade que o apóstolo Paulo está tratando com aquela igreja, conversando com seu amigo Timóteo, ele está falando de uma posição a qual o Senhor nos colocou e nós não podemos abrir mão. Por mais sugestões, por mais pressões, por mais ciladas que Satanás venha a elaborar contra as nossas vidas. E deixa eu te lembrar uma coisa. Esse é o tempo de nós puxarmos de dentro para fora uma alegria que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos e temos a certeza e a convicção que essa alegria é a nossa força. Deus continua resistindo aos soberbos e exaltando aqueles que se humilham diante dele. E se humilhar diante de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pregam, não é você se desvalorizar, mas é você reconhecer quem você é, o que você pode e para o que você foi chamado para fazer. Esse é o tempo de uma igreja madura exercer a sua autoridade, porque são os nossos frutos, queridos. São os nossos frutos que vão alcançar aqueles que estão se perdendo. 2 dias importantes para o homem: o dia que ele nasce de novo, mas o dia que ele descobre por que ele nasceu. Sabe, eu acabei de dar uma aula lá em Taguatinga, de novo a mesma matéria, oração que prevalece. Mas quando eu estava orando para a aula de consagração, o Espírito Santo falou algo comigo. E eu disse: é isso mesmo, Senhor. E o Senhor disse: é isso mesmo. Eu quero que você transmita para todos aqueles alunos. E eu disse aos irmãos daquela turma, tanto o primeiro ano como o segundo ano, na parte da manhã, na parte da noite, eu disse: vocês não vieram aqui buscar apenas conhecimento, mas vocês vieram aqui se equipar para algo grande que o Senhor vai derramar nesses últimos dias. Porque Jesus está às portas. E Ele está fazendo coisas extraordinárias no meio da sua igreja. Então, em nome de Jesus, eu não sei se essa palavra foi confortável para você. Eu pensei, eu falei: poxa, Tiago apareceu, é melhor ele do que eu. Porque palavra de exortação, era melhor alguém estar falando aqui sobre vida de prosperidade, carros novos, casa nova, contas pagas antecipadamente, dinheiro sobrando. Essa é uma declaração que eu faço sempre. Eu pego meus boletos lá dia de segunda-feira, terça-feira, pega aí, todos eles, contas pagas antecipadamente, dinheiro sobrando. Nem sempre funciona, mas eu continuo declarando. Porque não está na minha posição de exercer força através do meu braço. Está na minha posição de crer, chamar a existência daquilo que eu não estou vendo. Eu tenho falado com o Senhor, Pai, que a gente possa ensinar a esse povo a não se examinar somente em dia de Santa Ceia. Sabe, amados, a oração de louvor e de adoração, ela tem que ser como o ar que você respira. Eu acredito que é isso que Davi estava falando, mesmo no trono. Ele fez uma oração: eu sou totalmente dependente de ti. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso era a antiga aliança. Hoje nós temos o maior habitando dentro de nós,
que nós não venhamos a falar de boca para fora. Fale a montanha, o tamanho do seu Deus, ao invés de ficar murmurando sobre a montanha. Ei, não somente fale, mas ande nisso. Em nome de Jesus. Satanás está tripudiando na cabeça de crente. Porque está sendo guiado pelas suas emoções. Está tudo bem, nós temos uma alma, vamos cuidar dela, ok? Está tudo bem. É necessário, é vital. Mas vamos lembrar de uma coisa importante. A palavra, ela é eficaz. Sim ou não? Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é a única. Depois você confere lá na sua Bíblia, está escrito. Ela é a única. Único, queridos. Não existe outro, é só ela. Capaz de dividir espírito, alma e corpo. E trazer à tona todas as intenções do nosso coração. Eu acredito que Davi, o rei Davi, embora ele tivesse muitas falhas, eu acredito que ele salmodiava o Senhor todo o tempo todo. Mesmo não tendo o maior habitando dentro dele. Somos indesculpáveis? Não, eu preciso ouvir de você, vai, em nome de Jesus. Diga, somos indesculpáveis. Não nos falta mais conhecimento. O que nos falta agora é colocar em prática aquilo que já está por dentro. Amém? Vocês foram abençoados? Aleluia. Pastor Guga.